Olá pessoal, tudo bem? Então vamos conversar hoje um pouquinho de projeto e liderança inovadora. Quando a gente fala de projetos dentro de uma organização, a gente tem que ter ciência o seguinte, que até vou ler aqui, tá assim, que nós devemos pensar que um projeto é uma unidade de inovação. Mas já uma organização inovadora, ela tem uma carteira de projetos de inovação. Então, por exemplo, dentro do projeto eu preciso cumprir metas, eu analiso processos, eu preciso entender como está a entrada de insumos, matéria-prima, como está saindo logística, melhorar e deixar até o fluxo higiênico, né, que a gente chama do projeto estar higiênico, financeiramente falando, para trazer uma saúde e sustentabilidade da organização como um todo. Então, para a gente ter essa cultura de inovação, nós precisamos ter uma carteira de projetos inovadores. E a gente tem que ter ciência seguinte, não inovar é mortal, é fatal, mas inovar é arriscado, só que não é impossível. Como gestores, nós temos que arriscar com risco calculado. Então, eu tenho que arriscar de forma coerente, tanto com o meu negócio, quanto com o meu mercado. Então, a gente tem que ser capaz de identificar as vantagens competitivas e incorporar os riscos, né? Que são o tecnológico e o financeiro o tecnológico financeiro a essa natureza. Então, eu incorporando esses riscos, eu calculo os riscos e eu começo a ter uma propensão a ter um ambiente inovador e com isso eu começo a ter projetos inovadores e a cultura inovadora começa a florescer. Então, só para a gente saber mais ou menos, a gente pode utilizar de estudos básicos assim para ver se o projeto tem essa pegada. A gente pode usar a matriz SWOT, BCG, né? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês agora é é isso aí, quando a gente vê as vantagens competitivas versus grau de risco. Nós temos que dividir o projeto em 4 quadrantes. Aonde que ele está? Ele é projeto higiênico, de inovação, melhoria contínua, um projeto estúpido. Então, a gente tem que ter, lógico que nós queremos sempre que o nosso projeto, a nossa ideia inovadora, e aí eu uso o tema também liderança inovadora, porque o comando de cada projeto a gente tem que ter uma pessoa, e essa pessoa tem que ser líder, não chefe, líder. Esse projeto, lógico, a gente quer sempre como projeto de inovação, né? Considerado projeto de inovação, que é o quadrante B que vocês estão vendo aí. Mas vamos passar um pouquinho de cada quadrante para vocês entenderem, e aí vocês vão perceber que há diferenças, e a gente tem que deixar um pouco daquele achismo também. Lógico que conta o meu feeling, né, de gestor, eu tenho essa coisa da pegada e tudo mais, mas eu tenho que buscar dados reais para entender se o meu projeto está realmente dentro do quadrante no qual eu quero que esteja. Se ele não estiver, a gente tem capacidade de fazer com que corrigir algumas arestas e colocar ele dentro de um padrão no qual a gente tem como objetivo. Né? Então, por exemplo, a gente falando um pouquinho aí do projeto higiênico. Então, por exemplo, nesse caso eu coloquei aí aqueles sensores de estacionamento de shoppings, que quando você olha por cima você está verde, se você estacionou ele fica vermelho, né? E aí tem um azulzinho quando é vaga especial e tudo mais. O que acontece? No projeto higiênico como aqueles projetos dessas luzinhas. Então, por exemplo, os shoppings começaram a adotar essas luzinhas e que identifica e facilita a vida para o usuário daquele negócio, dos shoppings, né, nesse caso. Os shoppings que não têm essa luzinha acabam ficando meio que de lado na cabeça do consumidor. Então, existe um processo de seguidores, né? Então, é um processo de altas vantagens competitivas e baixo risco. Por que baixo risco e alta vantagem competitiva? Porque os usuários já buscam essa informação mais fácil. E aí, quando a gente não encontra, ele fala assim, pode ser um ponto negativo para o usuário daquele shopping. Então, a gente tem que entender que, com o passar do tempo, lógico que isso é um exemplo, né? Tem vários exemplos,
Mas esse é um exemplo. Com o passar do tempo, se os shoppings não adotarem essas luzinhas, os usuários irão preferir aonde tem a luzinha indicadora do estacionamento. Então, se o mercado não acompanha essas certas situações, né, dessa inovação, e que tem baixo risco, mas também traz uma certa competitividade para o negócio, o próprio mercado vai expulsar essa empresa que deixa de lado de entrar nessa onda. O caso dessas luzinhas de shopping é uma delas, tá? Então, tomar muito cuidado quando a gente tem um projeto que acha que é inovador e não é, ele é higiênico. Na verdade, você mantém ainda, você entra no seção de competitividade mercadológica, mas não traz um diferencial relevante. Tá, que legal, tem o serviço das luzinhas, mas o que mais, né? Agora, além das luzinhas, tem shopping que tem assim, tantas vagas à direita livre, tantas vagas à esquerda livre. Então, você acaba tendo mais competitividade. Tem shoppings que ainda não adotaram isso, né? Então, a gente começa a ver essa inovação dentro daqueles serviços que são as luzinhas de shopping. Então, ele traz essa possibilidade de você trazer outras informações e, com isso, ganhar melhor a confiança do seu usuário. Tá? Na melhoria contínua, é interessante porque é o seguinte, quando a gente fala de eficiência e eficácia, está bem aí, né? Então, na melhoria contínua, eu tenho já o processo tem que ser incrementado e eu preciso trazer, ele tem baixo risco, e eu preciso fazer uma economia de recurso. Então, a melhoria contínua traz essa economia. Quando eu falei para vocês agora, tantas vagas à direita, tantas vagas à esquerda, pode ser considerado uma melhoria contínua da ideia de luzes no shopping, de estacionamento de shopping. Por quê? Se o estacionamento é fechado, eu tenho que ter um exaustor para tirar aquele CO2 de dentro do negócio. Aquilo tem um custo. Se eu deixo o meu usuário dirigindo menos tempo para usar a sua vaga, achar uma vaga, com certeza o automático desses exaustores vão ser menos acionados e com isso pode trazer uma melhoria contínua para o custo de energia elétrica do shopping. Então, vocês podem ver que uma melhoria provoca uma reação em cadeia. Então, quando a gente tem um processo já estabelecido e provoca e vê, consegue entender qual a melhoria a ser implantada naquele local, naquele processo ou naquele projeto, a gente traz também uma melhoria de recursos e otimizando assim os recursos implantados. Tá? Então, é aí que a gente vê a eficiência e eficácia. Projeto estúpido é um projeto que tem alto risco em todos os sentidos. Ele é riscos elevados, ele tem um alto grau de riscos, né? Então existe uma barreira de entrada muito pesada para esse projeto e ele tem baixas vantagens competitivas. Então o que acontece? Se não tem vantagem competitiva e ele tem um alto risco, tem que tomar muito cuidado de implantar um projeto estúpido. É lógico que a gente vê casos de projetos estúpidos que deram certo, né? Eu vou buscar aqui um exemplo. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, ó, abri a página da Exame, né? Então, vocês estão vendo aí, ó, dentro de pequenas e médias empresas, 8 ideias bobas que viraram negócios milionários. Então, são ideias que aparentemente pareciam estúpidas, né? Tem umas aqui que eu acho, particularmente, eu fico entendendo como que pegou, eu queria entender como que pegou isso. Dentro do mundo pet, então a gente vê aí, acho que é Doggles, que vende óculos para cachorro, né? Então, cerca de $20 cada esses óculos, e imagine quanto que ele já vendeu no mundo, porque isso virou uma febre. Alguns têm até valores aqui, por exemplo, criar cobertor com mangas. É estúpida, para que criar isso? Mas foram vendidos mais de 20 milhões desses produtos a $15 cada. Você imagine quanto que faturou essa empresa. Teve uma época aí, ó, que vendia-se pixels para fazer propaganda, né? Então, o último pixel leiloado, último pixel leiloado custou $38 mil.
né? Então a pessoa, aí até a notícia aí embaixo, ó, virou uma febre e quase 9 anos depois ele vendeu isso aí. Então boa parte desses links já não existe mais, segundo o Guardian, e aí, mas mesmo assim, mais de 1 milhão de anúncios tinham sido já vendidos dentro desse projeto aí, né? Então era cada pixel $1, você imagina. Agora, os últimos aí, ó, como vocês estão vendo aqui, os últimos foram leiloados por mais... virou uma febre e os últimos espaços leiloados por $38 mil. Aquela mola maluca, aquela coisa que as crianças fazendo assim, isso aí foi uma ideia para acalmar, né, aliviar a tensão. E o inventor disso, né, que é o Richard James, ele já arrecadou mais de $250 milhões, tá? Aquela carinha amarela, o Yellow Face, né? Então o que acontece? Yellow Smile Face. A pessoa que criou não patenteou, o outro que começou a trabalhar com isso patenteou e hoje já ganhou mais de $500 milhões. Essa aqui é a ideia mais estranha que eu já vi, né? Foi uma febre em 1970 que você comprava uma pedra como animal de estimação, tá? Então, eu acho interessante como que se vendia isso, né? Então, por exemplo, a pessoa, o Gary Dale já faturou $15 milhões em 6 meses na década de 70, vendendo essa pedra que vinha com ninho, com manual de instrução para como você cuidar da sua pedra, tá? Lógico que parte desses, até tá legal aqui, né, que o produto foi relançado em 2012, só que parte dessa renda era já destinado a ajudar animais de verdade. Aquela bola que é cheia de fiozinho de borracha que a gente fica brincando assim, ó. Então, bola Koch chama. Ela também foi já mais de $100 milhões arrecadado com isso, que foi criado para crianças. E como tinha essas tirinhas de borracha, as crianças conseguiam segurar melhor e desenvolver a coordenação motora das crianças. Então, muito interessante. E aqui, o polvo, né, o Walker, que é aquele polvo de geleia que conforme você joga na parede ele ficava andando. No centro da cidade a gente vê o cara jogando o Homem-Aranha e ele desce a parede, né? Então vocês verem ideias que deram certo, estúpidas, que deram certo. Só que há milhões de ideias estúpidas que consumiram todo o investimento de uma empresa porque ela não tinha não tinha estudo mais pesado para entender. Lembrando, essas 8 ideias faladas aqui, né, a gente tem que ter noção que é o seguinte, havia alguma coisa para ser atendido, algum percentual de consumidor a ser atendido de uma forma que queria ser abordado, né? Por exemplo, se você pegar aqui no negócio da pedra, na década de 70, nós estamos falando de uma época que começou uma explosão de pessoas trabalhar, então elas precisavam de ter algum afago emocional, alguma coisa pelo afetivo, tá? Isso nos Estados Unidos. Então, tome cuidado quando vai fazer lançamento de ideias que a gente considera hoje estúpidas, podem ser milionárias sim, mas saibam comunicar. Por exemplo, você compra uma pedra dessa, não viu uma pedra só, tinha todo um estudo de embalagem, de manual, você humanizava a pedra de uma forma que a pedra seria realmente seu animal de estimação. Então vem no ninho, tem que saber tratar essa pedra. Então tome cuidado para vocês não investirem em ideias estúpidas e manterem ela em estúpidas. Se vocês tiverem uma ideia, certifique que ela não é estúpida, tá bom? Então vamos continuar a matéria. Continuando, então, e agora vamos ver o que a gente quer entender, né, que é o projeto de inovação. Então, para a gente, aí como está falando, o desafio de hoje, do mercado de hoje, é transformar uma organização em uma fábrica de projetos inovadores. Então a gente tem que ter um processo inteligente de geração e seleção de ideias e avaliação disso de uma forma muito bem estruturada, para ter as iniciativas
autônomas, mas suficiente para dar sustentabilidade àquela ideia. Então, a gente, com isso, né, se a gente consegue colocar ideias inovadoras em prática, a gente mantém a empresa saudável, sustentável, e a gente também trabalha um pouco dessa adaptação ao entorno. Por quê? O mercado consumidor, ou seja, o cliente, os stakeholders, traz muita informação para que a gente entenda como eles querem ser abordados. Por exemplo, o que a gente está gravando aqui, que é uma aula extra, na verdade, vocês, como geração Y que estão assistindo, se adequam melhor. Como é uma coisa que a gente tem que entender, outras gerações acabam assistindo também, porque é o meio que está sendo vendido. Mas é um projeto de que sai da sala de aula física e vira aonde você quer que seja, você está em contato com o professor. Diante de projetos de inovação, a gente precisa entender que existem 5 capacidades ou competências, vamos falar assim, que a empresa tem que gerir, né? Então, ela tem que ter o subprocesso, como está escrito aí, criação de novas ideias, desenvolvimento de produto, inovação de processos, inovação comercial e gestão tecnológica. E aí que eu falo para vocês, tudo isso envolve pessoas. E essas pessoas têm que ser muito bem colocadas dentro de cada subprocesso para que o projeto inovador e a cultura inovadora da empresa seja algo real, né? Então, a gente precisa de pessoas que sejam líderes. E esses líderes motivam os demais da equipe a participarem do processo como um todo, tá? Então, o líder tem que ser eficaz, que ele é capaz de executar o plano pré-determinado, condições de excelência, de tempo e forma. Então, nós não podemos ser líderes eficiência, que faz o resultado. Temos que ser líderes eficazes, aquele que provoca o resultado de uma forma melhor e otimizada, tanto de custo e tempo. Tá? Do lado aí que vocês estão vendo, eu fiz uma coisa sobre o líder inovador. Então, ele é capaz de lançar uma visão transformadora, absolutamente original e nova, arrastando sua equipe até ela. Como ele motiva, ele engaja as pessoas para a ideia dele. E a ideia dele tem que ser embasada em coisas que transmitem informações de segurança para que os liderados tenham essa total confiança nele. Então, quando a gente tem pessoas e negócios, a gente tem uma inovação de gestão. Pessoas e negócios. Tá? Pessoas e tecnologias, nós temos uma inovação de produto ou serviços. E tecnologia e negócio e inovação em processos. Então, olha, pense bem. Se eu envolver pessoas com o negócio, eu estou falando de gestão. Se eu envolver pessoas com tecnologia, é o que eu vou oferecer, produto ou serviço. Se eu estou falando de tecnologia e o negócio, então é o processo otimizado. O meio de tudo isso, quando tudo isso se encontra, esses 3 tipos de inovação, nós temos uma experiência inovadora, que é isso que a gente quer, que a gente quer, vírgula, né? Que o mercado pede hoje. Pessoas que tenham capacidade de promover experiências inovadoras para as organizações. Tá? Então, são líderes. Esses líderes têm uma certa postura, né? Então, ele tem um perfil emergente, ele tem uma coisa de livre pensador, ele transgride algumas regras, sempre sem sair da ética, baseado na ética. Ele é criativo, ele é capaz de dar fluidez e capacidade de mudança. Ele é capaz de tomar decisões e influenciar também na estratégia global da empresa. Então, são pessoas que têm esse perfil, tá? E eles também têm umas características, né? Então, tem 9 atitudes características desse líder que está dentro desse perfil de inovação. Então, ele tem como ele tem um poder de decisão, ele define visões claras e inspiradoras. Ele sabe comunicar de forma que encanta os demais, faz com que os demais se engajem na ideia dele. Ele estabelece desafios que não somente objetivos, mas são desafios no qual trazem satisfação de realizar. Então vai muito além do objetivo, tá? Ele determina o que,
quando e nunca o como. Por quê? O que é para fazer. Então, tá um foco lá do que eu tenho que fazer. E quando? Até tal data. Não como. O como ele é compartilhado. Como ele é líder, ele não é chefe, então existe uma linha de feedback muito rápida entre os liderados e o líder. Tá? Ele administra por confiança e não por controle, ou seja, essa pessoa sabe delegar, sabe supervisionar, sabe avaliar e dar feedback sem controlar, sem chefiar. Tá? Diferente as duas situações. Dirige sem nuances, né? Dá as mensagens com clareza e assume os riscos inerentes. Nunca fala atravessado, pensando na segunda intenção. Ele fala de forma clara, objetiva e corre o risco daquele projeto. Como a equipe está engajada, ele corre o risco junto com a equipe e a equipe corre o risco junto com ele. Ninguém lava a mão de ninguém, todo mundo está junto. Tá? Dirige imediatamente as autoridades, porque ele gosta dessa comunicação fluida, então esse líder consegue falar de forma clara com os níveis mais altos, tá? Não mediante ao poder, mas sim por causa da sua influência e da sua versatilidade e adaptabilidade de comunicação. E ele não se preocupa em ter as melhores pessoas, né? Como está escrito aí no 8º. Ele se preocupa em ter um pessoal que tem o melhor líder. Então, por exemplo, ele vai pegar pessoas com capacidades e treiná-las. Então, juntos montar uma equipe. Tá? Lógico que esse líder inovador, ele tem noção se a pessoa é da linha narcisista, se é da linha da psicopatia, se é da linha maquiavelista. E junto ele vai reunir essas pessoas com capacidades técnicas pontuais para formar uma equipe coesa de resultados de alto impacto, tá? E o líder, ele também tem uma coisa de patrocinar projetos transformadores. O mercado, ele traz tudo para a gente ter um ambiente muito inovador, muito. Traz os mecanismos incentivos, né? A gente vê dados e tudo mais. Quando a gente traz mecanismos incentivos, a gente está falando de lucro, então potencial de lucro. Lógico, o mercado vai colocar pressão. Ele quer, porque se o mercado investiu, então eu tenho um investidor aí, ele quer a devolução desse dinheiro, tá? Então ele quer conhecer quanto que você é capaz de aguentar a pressão, quanto que é capaz de você promover o resultado dentro de algum prazo estabelecido e como que você faz isso acontecer. Então o mercado exige líderes inovadores e com isso o mercado exige um comportamento diferenciado. Então a gente precisa empreender dentro dessas ideias. Então a gente precisa aprender a empreender e dentro dessas organizações, ou dentro de ideias, ou dentro de projetos. Tá? Então o que acontece? Esse líder, ele tem uma capacidade de querer se inovar, e ele vai se inovar porque ele é proativo permanentemente. Então ele busca sempre algo melhor, e esse melhor é compartilhado. Com isso, a pressão que o mercado exige dele também é dissipada, ou distribuída dentro da equipe, mas a equipe, como está engajada, ela vai junto. Então, a empresa é um centro de sistema de inovação, de geração de valor econômico e social. Então, a inovação é uma força que move a economia. Isso é verdade. Por quê? Se a inovação exige capacidades que eu não tenho e eu estou aprendendo, eu vou dar o meu melhor. E essa melhoria que eu estou promovendo para a organização, eu consigo também promover uma economia para a organização. Com isso, eu consigo trabalhar e também corroborar com a sustentabilidade dessa empresa. Uma coisa que eu falo assim, que eu deixo isso muito claro, todo líder inovador ou empreendedor, né, esse líder empreendedor, ele estuda o seu núcleo e o redor. Ele consegue entender o que está acontecendo ao redor da sua empresa, ao redor do seu negócio e aproveitar essas oportunidades. E ele valoriza essa mudança do entorno que ele está promovendo. E essa mudança do entorno se torna também um efeito social. Eu já vi empresas que, ao construir as suas empresas, elas chamam os vizinhos para conhecer tanto a construção
como a melhoria também que ela vai promover para o entorno. E quando a vizinhança detecta isso, ela se engaja e quer fazer parte dessa história, tá? Então tem uma empresa de locação de veículos muito grande no Brasil, que ela construiu o seu prédio. E o redor dela, olha que interessante, ela chamou primeiro as pessoas do entorno que queriam trabalhar na construção do prédio. Alguns finais de semana, era aberto às famílias para conhecer o trabalho em que os seus pais estavam trabalhando. Então tinham eventos dentro dessas obras de forma segura, né? Todo mundo, lógico, só foi visitar quando o prédio já estava bem robusto. Tá? E o que aconteceu? O entorno do prédio foi modificado. Criaram-se bulevares, tem internet para o entorno, para essas crianças. Então, tem ações sociais para essas famílias e crianças em torno desse prédio. A vizinhança, que é da classe C, né, classe C um pouco para baixo, comprou a ideia dessa empresa e ela hoje, essas pessoas se sentem pertencentes a isso. Isso é uma transformação social. Muito legal, porque tanto o prédio, a empresa que está nesse prédio, como a vizinhança ganharam com a chegada dessa empresa naquele bairro. Uma transformação social, trazendo uma nova visão para essas pessoas que moram lá. Por exemplo, se um liderado tem ideias transformadoras, ele compra essa ideia e junto ele engaja na ideia do cara, do liderado, e juntos eles promovem essa ideia, fazendo essa ideia crescer. Tá? Quando a gente tem essa capacidade de entender, de aprender a empreender, como está falando, a gente precisa ter capacidade de avaliar a qualidade da ideia, como já foi falado. Estou fazendo um recapitular aqui, tá? Então a gente deve ver qual que é o diferencial que existe nessa ideia, e o tamanho do mercado potencial e o caminho a ser traçado, tá? Também as possibilidades de barreiras que a gente vai ter, que o negócio ou a ideia vai ter que enfrentar. Essa barreira pode ser concorrência, capacidade de logística, chegada e distribuição do produto e tudo mais. E quais são as equipes que irão trabalhar? Então, capacitar as equipes que irão mexer com essa ideia, tá? Após essa avaliação, então é prescindível uma análise do entorno, sobretudo tendências econômicas, sociais, políticas e legais. Eu preciso saber se o ambiente legal, ou seja, há leis que não deixam eu desenvolver a ideia, há leis de incentivo para a ideia, há políticas que fomentam aquela ideia, sim ou não, quais são os impactos sociais com aquilo, com essa ideia, o que eu preciso de fatores econômicos a meu favor e quais não são a favor de mim hoje perante ao mercado. Então, a gente precisa analisar essas ameaças, essas oportunidades para traçar estratégias e definir a identidade estratégica tanto da empresa, do negócio, fazer uma comunicação coesa com o potencial consumidor, né? E posicionar o produto estrategicamente falando na construção de um plano de marketing, tá? Um plano baseado também tendo como plano de marketing, em conjunto, o plano de operações, o plano financeiro, um plano de negócios mais robustos e entender uma coisa impressionante, uma coisa muito importante. O quê? As 3 dimensões da inteligência no mundo empresarial. Nós, como gestores, temos que saber disso. A inteligência racional, emocional, que a gente vai ver mais para frente, e a inteligência relacional. Esse tripé faz com que a gente tenha uma postura e um comportamento diferente no mercado. A inteligência relacional, ela conecta a ideia, conceito, projeto, pessoas, produtos que aparentemente estão desconexos e eles geram oportunidades, então superam essa realidade que pré-existe. Por exemplo, a ideia de vender pedra, né, em 1970. Quem iria comprar pedra? Loucos iriam comprar? Não ia render, mas a pessoa entendeu a forma de comunicar a ideia de vender pedra, trazendo um conceito novo de animais de estimação,
criando uma identidade e abordando pessoas que queriam realmente ter um animal de estimação diferente, tá? E além de tudo, contudo, a forma de fazer aquele animal sobreviver por mais tempo. Então, essa é a inteligência relacional, essa capacidade de ver oportunidades com quem, como, quando, onde, de que forma, fazendo isso acontecer, tá? Então, as três inteligências, racional, emocional e relacional, tem que estar muito presente, tá? Essa inteligência emocional, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas basicamente fala sobre como é você diante de situações que envolvem seu lado psicológico, de pressão de gestão, por exemplo, se você automotiva, ou o que faz você tomar decisões, como é a sua decisão diante de situações. Então, trabalha esse lado, esse é a inteligência emocional. Isso a gente vai falar mais para frente, mais detalhado, tá? E a inteligência racional é esse poder de raciocinar mesmo diante de certas dificuldades ou situações e com isso trazer um resultado melhor, uma tomada de decisão melhor, que seja boa para todos ambas as partes envolvidas, né? Eu quero agradecer vocês, muito obrigado. Deixo aqui os meus contatos para todo mundo. Então aí está aí o meu WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, tá? Site. Fiquem à vontade, estou à disposição e uma boa sorte a todos. Até mais e até a próxima aula, tá? Beijão!